Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Amém, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses 5, 17, um verso especial. E hoje estamos fechando o estudo do livro Fator Oração, do pastor Sami Tippit, um dos livros que eu considero um dos grandes clássicos, principalmente para nós, brasileiros, o privilégio de termos esse homem que foi um missionário aqui entre nós, deixou esse livro, esse legado da fé e da busca diante de Deus. Esse texto é bem simples e conhecido de todos nós. Vamos falar juntos? Orem sem cessar. Vamos juntos? Orem sem cessar. Mais uma vez. Orem sem cessar. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do pastor Sami Tippit de escrever este livro e poder ser tão útil, tão precioso para a vida da Tua igreja. E que nesta noite, ó Deus, o Senhor nos ajude a compreender ainda mais sobre a vida de oração. Assim que nós oramos a Ti, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Fechando o livro, o pastor Sami Tippit sugere que a oração seja um estilo de vida. E a base dele está justamente neste versículo. As lições que nós tiramos ao longo deste mês, neste livro, são por demais preciosas, que nos ajudam a enxergar o valor, a importância de uma vida de oração. E entendermos que a oração é uma disciplina espiritual para as nossas vidas. E também é o ambiente ao qual Deus fala conosco. É o local onde Deus afina o nosso coração ao seu diapasão. É o local onde Deus nos leva a compreender mais do seu propósito e do seu querer. É a oração que transforma as nossas vidas. É a oração que transforma as nossas famílias. É a oração que transforma a vida da igreja e nos conduz ao avivamento e a uma experiência mais profunda com Deus. Então, eu queria destacar 4 lições do livro Fator Oração, nos seus 2 últimos capítulos e na sua conclusão. A primeira lição que o pastor Sami Tippit nos fala é que a oração nos leva a um relacionamento profundo com Deus. A oração não deve ser só um cardápio ao qual eu vou pedir coisas para Deus e Deus venha me atender. Não é isso. Oração é comunhão com o Pai. Oração é o meu tempo de parar para ouvir a direção de Deus. É silenciar a alma com as coisas deste mundo para ouvir a direção de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não aprenderam isso e não exercem essa disciplina em suas vidas. Infelizmente, durante a semana, muitos crentes têm tempo para tudo, mas não têm tempo com Deus. Não tem tempo de sentar, abrir a Bíblia, ler a palavra, alinhar a vida ao propósito de Deus. Aquele que quer conhecer e ter experiências com Deus, precisa ir ao quarto secreto que Jesus nos recomendou. Ir ao quarto secreto é o local onde nós vamos amadurecer a vida espiritual. É o local onde nós vamos ter sensibilidade espiritual. É o local onde nós vamos
ceder a nossa vontade para a vontade de Deus. Não adianta querermos respostas de Deus se nós não queremos ouvir o próprio Deus. É a oração que nos leva a ouvir a Deus. O pastor Sammy Tipton, então, ele diz que a oração muda primeiro o coração daquele a quem ora. A sua oração é assim? Você busca um relacionamento profundo com Deus? Ou você, no seu momento de oração, ainda está preso nas redes sociais? Você ainda está preso nas preocupações e na rotina da sua vida? Para ter esse momento de relacionamento profundo com Deus, eu gostaria então de explicar como eu faço isso na minha vida. Eu descobri que o melhor momento para ter a vida de oração, de fato, é as madrugadas. É acordar, é sentar, abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Ler até aquele momento em que de fato eu compreendi que Deus está falando comigo. E isso não é rápido. Isso não é uma leitura qualquer. Não é só a leitura para cumprir a regra da minha leitura diária. Não, eu leio para pedir a Deus, fala comigo, Senhor. Eu começo sempre com essa oração. Faço a minha leitura. Às vezes, eu leio um capítulo ou um verso e já paro. Mas às vezes, e não foram poucas vezes, eu comecei em Mateus e já estava terminando João e ainda não tinha ouvido Deus falar. Esse é o caminho da oração. Hoje você tem até o aplicativo que lê a Bíblia para você. Então você coloca e você vai até o momento em que você fala, Deus falou comigo. E essa é uma percepção pessoal. Isso é relacionamento profundo com Deus. Não pode ser aquela leitura também que depois que eu me levanto, eu não lembro do que eu li. Tem que ser aquela leitura em que eu leio e eu lembro exatamente o que Deus disse. É isso que eu estou fazendo todos os dias na nossa live no Instagram. Eu estou compartilhando o versículo que Deus falou comigo. Hoje, eu parei no versículo permanecer. E Deus falou comigo, permaneça. Na grande verdade, eu estava com um conflito de ontem para essa noite. E o conflito, eu compartilhei com a Soraya logo que ela acordou, e ela falou assim, mas você acordou muito cedo hoje. Eu acordei às 4 horas. E 4 horas eu comecei a ler, até que eu cheguei no versículo, permaneça. E aquele que permanece em Cristo, permanece no Filho e no Pai. E ali Deus falou comigo. E ali já não era mais oração. Ali era a hora em que o meu coração e a minha mente cederam à vontade de Deus. Isso é orar, irmãos. Após esse momento, então, eu peguei e comecei a apresentar o nome e os pedidos de oração. Aí já amanheceu. Aí o dia já havia raiado. E não consegui lembrar de todos. Mas eu consegui ler vários. E eu entendi. Cristo fala conosco. Amém? Relacionamento profundo com Deus é quando você ouve Deus falando com você.
Muitos crentes não ouvem Deus, porque na hora de ouvir a Deus, não silenciam a alma, não silenciam o coração. Vem para o culto, fica na rede social, fica conversando com o irmão do lado. Não ouve a palavra. Não para ouvir a Deus. A oração nos leva a um relacionamento profundo com Deus. Cada crente que quer amadurecer espiritualmente precisa ter essa experiência com Deus. E essa experiência é feita com a palavra. E aí a segunda lição: a oração remove os obstáculos que impedem o agir de Deus. O pastor Sammy Tiptree, ele apresenta alguns obstáculos que bloqueiam uma poderosa vida de oração. Ele coloca então, ele alista 4. O primeiro deles, incredulidade. Isso é um obstáculo. Você já orou não confiando? Você já orou não entregando? Isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Isso é pecado. Uma vida de pecado são obstáculos que bloqueiam o agir de Deus. Tiago diz para nós que nós não recebemos porque pedimos mal. Egoísmo. Pedimos para nós mesmos. O Senhor Jesus ainda ensinou que Ele não aceita a oferta quando existem relacionamentos quebrados. Ele não aceita a oração quando existem relacionamentos quebrados. Querido irmão e querida irmã, Deus, a oração é um caminho de restauração. É um caminho de restauração do nosso coração. E quando Deus restaura o nosso coração, Ele começa a restaurar as circunstâncias e o ambiente onde nós estamos. Então, o relacionamento, a oração, precisa remover isso em nós. Quantos crentes que ficam murmurando, quantos crentes que vivem ainda reclamando de coisas, quantos crentes que ainda estão só pedindo coisas para si próprios. Antes de nós pedirmos que Deus mude alguma situação, peça para Deus mudar você. Às vezes a gente quer que Deus mude o trabalho, a gente quer que Deus mude o cônjuge, a gente quer que Deus mude o filho, a gente quer que Deus mude o país. Eu acho boa essa oração, né? Então, Deus muda o país. Mas o irmão para na faixa, onde é a vaga do idoso, a vaga do portador de necessidade. Vai no banco, fica reclamando da fila dos idosos. Aí está orando para Deus, Deus muda o país. Está jogando lixo na rua, não recicla o lixo. Deus muda o país. Está sonegando imposto. Mas é difícil também, né? Querer pagar tanto imposto nesse país. A gente sonega sem saber, sabia? Meu contador me mostrou isso. O senhor sabia que o senhor tinha que pagar essa taxa? Eu falei, nem sabia. Porque não tem manual. A gente sonega sem saber. Não tem manual. Não existe manual. É tudo feito nesse país para esse país ser essa bagunça, essa burocracia, para criar algum tipo de mecanismo que você vai depender para pedir a alguém para quebrar alguma coisa para te ajudar. Não. E essas câmeras agora de trânsito? Elas te multam de coisas que você nem sabe que está errado. Não. Cadê a lei?
Cadê o manual? Não foi aprovado lá na Assembleia Legislativa. Que ano que foi aprovado isso? 2025. Você sabia disso, que eles aprovaram uma lei lá com 100 medidas para te multar? E as multas é cara. Tudo feito para te multar. Nesse país. Deus tem misericórdia de nós. Mas nós não vamos ser incrédulos. Deus vai mudar tudo, amém? Quando Cristo voltar, a trombeta tocar, nós vamos para o céu e acabou tudo isso, em nome de Jesus, amém? Que aqui nessa terra não tem muita esperança, não. A começar da classe política que, oh Deus, tem misericórdia. Mas Deus só vai remover os obstáculos que nós permitimos Ele mudar a gente. Então, pelo menos, fica um dia sem reclamar essa semana, amém? Vamos fazer isso? Vamos fazer esse desafio, irmãos, amanhã? Um dia sem reclamar, amém? Não vamos reclamar se vai estar quente, se chover não vamos reclamar, se o pneu do carro furar não vamos reclamar, se a bateria acabar não vamos reclamar, amém? Se surgir uma taxa extra não vamos reclamar, amém? Esse mês surgiu uma taxa extra, mandou para mim pagar, eu falei, Jesus amado, da onde que vai arrumar dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore, o meu não dá. O seu está dando em árvore? Mas nós estamos hoje aqui no culto de oração. Nós vamos orar sem cessar. E nós não vamos viver como murmuradores. Amém, irmãos? Amém? Porque nós queremos, a terceira lição, nós queremos que a oração venha despertar em nós paixão pelas almas perdidas, amém? O principal fruto da oração do crente é amor pelas almas perdidas, amém, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos orar de tal maneira que a palavra de Deus, que a nossa oração nos desperte a orar pelas almas perdidas. Porque é só assim, quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a buscar, quando a igreja começa a orar insistentemente ao Senhor, aí Deus começa a modificar vidas, amém? Muda famílias, muda filhos, muda perdidos, restaura famílias, restaura vidas, desperta as pessoas espiritualmente, amém? Amém? Está até conversando isso agora com a Gabi. O Oliver desceu, eu comecei a conversar com a Gabi. Eu falei para a Gabi, Gabi, Deus colocou um negócio no meu coração. Dela, o que foi, pastor? Eu falei assim, esse próximo mês de agosto, eu vou comprar 5 cestas básicas e 5 Bíblias. Eu vou num bairro carente, eu vou visitar as famílias. Eu vou entregar uma Bíblia, vou entregar uma cesta básica. Eu vou orar. Eu vou pedir para Deus só me levar aonde que vou ter que ir. E eu quero começar, irmãos, porque eu quero ver vidas sendo transformadas, amém? E o que transforma, gente? Tem gente precisando de Bíblia e tem gente precisando de alimento, não tem? Amém? Às vezes a gente como crente, irmãos, está precisando de uma iniciativa. A gente está precisando de uma iniciativa, de um fogo, o fogo do Espírito em nós, amém? Minhas filhas passaram esse final de semana no Jesus Transforma, lá em Caldas. Aí foram lá em Mazargão e foram numa outra cidade, num bairro lá de Caldas. Aí foram nos bairros mais periféricos.
Elas vão dar o testemunho delas amanhã aqui no PG. Mas elas falaram, a minha filha, a Paula, falou assim: pai, a gente passou na rua, aí tinha uma senhora. Aí a gente falou: a gente pode orar pela senhora? Ela falou assim: pode, aproveite e já ora aqui na minha casa. Essa semana foi terrível aqui na minha casa. Todo mundo brigou com todo mundo, então ora aqui dentro. Aí ela virou, foi lá, deu um grito lá do lado de fora: vem fulano, vem ciclano, vem beltrano, vem aqui, ó, Deus mandou o povo aqui para orar na nossa casa. Daí o menino que estava conduzindo, virou e falou assim: ó, eles estavam lá em Mazargão, eu sou aqui de Caldas, essa aqui é de Caldas, mas essa menina, a Paula com a Rafaela, elas duas vieram de Goiânia. Aí a senhora levantou as mãos para o céu e falou assim: glória a Deus, Deus mandou gente lá da capital aqui para vir na minha casa para orar por mim. Os campos estão brancos para a ceifa, amém, irmãos? Essa mulher foi no culto à tarde, levou a família, levou 3 vizinhos, porque as meninas da capital foram orar na casa dela. Olha aí, irmãos, e nós não estamos aqui orando, nós não estudamos o livro Fator Oração. Deus já está levantando. A gente tem que ter fome e sede e vontade de pregar a palavra de Deus, amém? Você vai comigo, Rômulo? Vai comigo? Você vai carregar a cesta junto comigo, que eu não estou podendo ainda. Está vendo, irmãos? Vamos pregar o evangelho, irmãos. A oração tem que despertar em nós isso, amém? Eu não quero essa igreja da teologia da prosperidade que só quer trocar de carro, que só quer viagem, que só quer chegar a R$1 milhão na conta bancária. Eu não quero isso. Eu não quero uma igreja consumista, não. Eu não quero uma igreja que só fica pensando na terra, não. O irmão Carlos me deu um testemunho no dia que eu fui lá na casa dele, que ele foi em outras igrejas, né, irmão? E viu coisas bem tristes, né? Ganância em cima de ganância. Irmãos, eu quero que nós tenhamos desejo de levar a palavra de Deus às almas perdidas. Amém, irmãos? Paixão pelas almas. Vamos falar juntos? Paixão pelas almas. Vamos falar com fé? Paixão pelas almas. Né, Marisa? Foi isso que me levou lá na tua casa aquele dia. Paixão pelas almas. Por isso, queridos irmãos, a última lição que o pastor Samitip te deixa no seu livro é que a oração prepara a igreja para experimentar o avivamento. Amém? Eu quero ver o avivamento. Deus vai nos dar o avivamento, irmãos, em nome de Jesus. O avivamento não começa no púlpito. O avivamento não começa com música, com banda de música. O avivamento não começa com programas. O avivamento não começa com rede social. O avivamento começa em corações. Corações que começam a desejar mais santidade. Corações que desejam mais palavra de Deus. Corações que desejam permanecer unidos em Cristo Jesus. Corações que desejam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Corações que querem ver Cristo conhecido. Querido irmão, para de ficar esperando
um grande avivamento. E aqueça e acenda o seu coração na fornalha do Espírito Santo nessa noite. O desafio de viver uma vida de oração, de um estilo de vida, de verdadeiramente orar sem cessar. É isso que Deus nos convidou esse mês, a vivermos uma vida de oração, como uma igreja que ora, uma igreja que tem a oração como um estilo de vida. A pergunta nessa noite não é se Deus responde orações. Não é essa a pergunta desse culto. A pergunta dessa noite é: ainda existem homens e mulheres dispostos a buscar a Deus verdadeiramente? Você realmente está disposto a buscar a Deus verdadeiramente? Então eu queria encerrar te desafiando a você separar um tempo com Deus, você e Deus. Senhor, fala comigo, leia a Bíblia e fique em oração. Ore por pessoas, não ore por coisas. Ore por pessoas. Tenha uma lista de oração. Coloque o nome dessas pessoas. Tenha o seu caderno de oração. Compre amanhã um caderninho pequenininho, de capa dura. Coloca lá, orar sem cessar. Coloca o seu pedido de oração. Coloca o nome das pessoas. Ore pelas pessoas. E vamos deixar que o nosso coração seja aceso na fornalha do Espírito Santo de Deus, amém? É nessa fornalha que vai ser acesa. E nós vamos ver vidas sendo transformadas através das nossas vidas. Ore pela sua igreja. Ore para que mais pessoas sejam tocadas pela fornalha do Espírito Santo de Deus. Ore para as vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Que a nossa igreja seja conhecida, não pela sua estrutura, não pelos seus cultos, nem pelo seu crescimento em rede social e essas coisas. Que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja de homens e mulheres que oram a Deus vivo. Vamos ficar em pé, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor nessa noite. Santo Deus e eterno Pai, que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres que vivem um estilo de vida de oração. Pai, que o nosso desejo seja todos os dias estar na Tua santa presença. Que o nosso desejo seja, ó Deus, todos os dias te buscar, ó Deus, e te buscar em espírito e em verdade. E que, ó Deus, realmente a oração nos leve a termos esse relacionamento profundo, a termos, ó Deus, este relacionamento que remove os obstáculos do nosso coração, que nos leve, ó Deus, a termos paixão pelas almas perdidas, e nos leve verdadeiramente a vivermos uma vida em profundidade de relacionamento com o Senhor, para que a nossa fé não seja mais abalada, para que a nossa convicção não seja abalada, mas que a nossa vida seja transformada para transformar outras vidas. É assim que nós oramos ao Senhor nesta noite. É assim que nós suplicamos ao Senhor nesta noite. E rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe e guarde cada família, ó Deus, aqui representada. Que o Senhor tome, ó Deus, cada necessidade nas Tuas mãos.
Em especial, eu oro pela vida do irmão Marcos, esposo da irmã Teresa, que o Senhor possa restabelecer a saúde do teu servo, ó Pai, tirar a infecção e ele possa ter, ó Deus, plena restauração. Pai, eu quero colocar, ó Deus, esse casal missionário, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, o revista a eles nesta hora com toda a tua graça, com toda a tua bondade e com toda a tua misericórdia, Senhor. Só o Senhor conhece a dor que eles estão enfrentando. Eu oro, ó Deus, pela vida, ó Deus, do irmão Alexandre e da Lilaine, Senhor, que perderam a Luane semana passada. Que o Senhor também esteja confortando o coração desses pais e dos familiares. Eu oro a Deus para que o Senhor, ó Deus, esteja também com a vida da irmã Bruna, da irmã Fernanda, que perderam a sua vozinha, Senhor. Que todos esses, ó Deus, sejam cobertos com toda a tua graça, com todo o teu poder, com todo o teu amor. E que o Senhor continue a sustentar a tua igreja, sustentar, ó Deus, a tua casa, cada um com todo o teu poder, com toda a tua graça, com todo o teu amor. Nós oramos também, Senhor, pelas programações que haverão amanhã na tua igreja, as programações de sábado, as programações de domingo, que em todas elas, ó Deus, haja o derramar do teu Espírito Santo, haja, ó Deus, o fluir do Senhor sobre nossas vidas, e que o Senhor, ó Deus, esteja com os irmãos que estão viajando, guardando e protegendo, e traga todos eles em paz, Senhor. Nós oramos assim, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.